Você vai aprender física, eu garanto. As figuras 1 e 2 representam dois esquemas experimentais utilizados para a determinação do coeficiente de atrito estático entre um bloco B e uma tábua plana horizontal. No esquema da figura 1, um aluno exerce uma força horizontal F no fio A e mediu o valor 2 centímetros para a deformação da mola quando a força F atingiu seu máximo valor possível, imediatamente antes que o bloco B se movesse. Para determinar a massa do bloco B, este foi suspenso verticalmente com um fio, fixo no teto, conforme indicado na figura 2, e o aluno mediu a deformação da mola igual a 10 centímetros. Nas condições descritas, desprezando a resistência do ar, o coeficiente de atrito entre o bloco e a tábua vale... Atenção! Nas duas situações, figura 1 e figura 2, a gente tem que o corpo B está em equilíbrio. Só que na figura 1, quem está equilibrando a força feita pela mola é a força de atrito. E na figura 2, quem está equilibrando o peso é a força feita pela mola. Então atenção, porque se a gente for olhar para as forças sobre o corpo B, na situação 1, tem uma mola esticada puxando ele para a direita. Vou chamar essa força aqui de força elástica 1. Ele tem aqui força peso, está encostado no apoio, então tem força normal e tem uma força de atrito que está sustentando ele. A gente sabe que peso e normal se equilibram, assim como força de atrito se equilibra com a força elástica 1. Então eu tenho aqui força de atrito, que é μ vezes normal, equilibrando com a força elástica 1. Atenção! A normal aqui está em equilíbrio com a força peso, normal para cima, peso para baixo, então eu posso calcular a normal como massa vezes a aceleração da gravidade. Isso na situação da figura 1. Na situação da figura 2, eu tenho aqui o mesmo corpo B, só que agora eu tenho força-peso puxando ele aqui para baixo, e a força elástica equilibrando ele na segunda situação. Então, vou chamar de força elástica 2. Nesta situação, a força elástica 2 está fazendo o equilíbrio com a força peso. Ives, e agora? Como a questão pede para a gente quem é o coeficiente de atrito, eu venho para cá, olha só, aparece o coeficiente de atrito. E eu fico com μ vezes normal, onde normal é igual ao peso, μ vezes peso, igual a força elástica na primeira situação. Só que o peso também equilibra com a força elástica na segunda situação. E como é o mesmo corpo, é o mesmo peso. Então aqui eu posso substituir μ vezes força elástica na segunda situação, tem a mesma intensidade que a força elástica na primeira situação. Substituindo, eu tenho μ vezes constante vezes a deformação na segunda situação, que é 10 centímetros. Ives, eu preciso passar para metros? Não, porque aqui na igualdade a força elástica 1 também vai ser constante vezes a deformação, que está em centímetros. Só que nesse caso é 2 centímetros. Então, centímetro dos dois lados multiplicando, não tem problema, não precisa transformar. Constante de um lado eu posso simplificar com constante do outro, e eu vou encontrar então que o valor de μ é igual a 2, esse 10 que está multiplicando vai passar dividindo, 2 dividido por 10 é igual a 0,2, a alternativa que diz isso para a gente é a da letra B. B de boazinha, tranquila, quando a gente sabe organizar. A gente tinha aqui duas situações, situação 1 e situação 2, e a gente usou aqui o link para as equações, o valor do peso.
E aí, quando eu substituí o valor dos pesos, simplifiquei as constantes e encontrei o valor de μ. Tranquilo? Uma esfera de massa m0 está pendurada por um fio ligado em sua outra extremidade a um caixote de massa m igual a 3m0 sobre uma mesa horizontal. Quando o fio entre eles permanece não esticado e a esfera é largada, após percorrer uma distância h0, ela atingirá uma velocidade v0 sem que o caixote se mova. Na situação em que o fio entre eles estiver esticado, a esfera puxando o caixote após percorrer mesma distância h0 atingirá uma velocidade v igual a... A questão propõe uma comparação entre dois momentos, com a corda livre e com a corda esticada. Quando a corda é livre, o que a gente vai ter é uma queda livre, porque o corpo, embora esteja preso à corda, a corda é ideal, não tem massa. Então, a gente desprezou a resistência da gravidade, tem só o corpo em queda livre. E é uma queda livre que ele não dá informações sobre o tempo. E aí a gente já sabe, quando não é dado tempo, quando não é pedido tempo, não perde tempo. Equação de Torricelli. E aí o que a gente vai fazer? A gente sabe que a velocidade inicial é igual a zero, então a velocidade que ele atinge após percorrer h0 chamou de v0. Então ela vai ser a nossa velocidade final nessa queda. v0 ao quadrado é igual a zero mais 2 vezes a aceleração, que nesse caso vai ser a aceleração da gravidade. Eu vou orientar para baixo, já que o movimento é para baixo, a gravidade também vai estar para baixo, é positiva, e o deslocamento é o próprio h0. Então a gente tem que a velocidade no final dessa queda, que é a primeira velocidade que ele comenta, é v0 ao quadrado igual a 2 vezes g vezes h0. Vou deixar dessa forma, vou deixar com v0 ao quadrado, daqui a pouco a gente vai comparar e aí a gente tira esse ao quadrado. Com a corda esticada, atenção e cuidado agora, a gente vai ter alguma coisa parecida com isso aqui, ó. O corpo de massa M maiúsculo, que tem 3 vezes a massa menor, passando aqui pela polia, pendurado aqui o corpo de massa que ele chamou de M0. Perceba que se a gente aplica as forças, M0 está sujeito aqui à ação da gravidade, então eu vou ter aqui um P0, está preso a uma corda esticada, se está preso a uma corda esticada sofre uma força de tração, e essa corda está presa no corpo M grande aqui. E aí eu vou ter a mesma tração na outra extremidade, já que a corda é ideal, as trações nas extremidades têm mesma intensidade. Atenção, não são forças de ação-reação, elas têm a mesma intensidade, mas perceba que uma é vertical, a outra é horizontal, então elas não são forças de ação e reação. Aqui no corpo M, a gente ainda teria um peso P, por estar em contato com a superfície, a gente teria uma normal N, e essas duas forças se equilibram. Opa! Se essas duas forças se equilibram, eu posso aqui dizer que a força resultante no corpo de massa M é a própria tração. Organizando aqui um sisteminha com as forças, eu tenho para esse primeiro corpo massa M0 vezes a aceleração do sistema vai ser igual a força P0 puxando para o sentido do movimento positiva e a tração negativa. Esse P0 é M0 vezes a aceleração da gravidade, menos tração. E para esse corpo só sobrou a tração. A massa dele é 3 vezes M0, então eu tenho 3 vezes M0 vezes a aceleração é igual a tração. Resolvendo esse sisteminha aqui, olha só, menos tração mais tração vai dar igual a zero. Eu vou ter aqui M0 vezes A, 3M0 vezes A. Então, eu tenho A em evidência e vou somar M0 mais 3M0. Eu vou ficar com 4 vezes M0 vezes A é igual do lado de cá a M0 vezes G, já que eu tenho menos T e mais T.
menos T mais T dá zero. Então, isso aqui não vai fazer diferença. E também eu tenho 4m0 vezes A igual a m0 vezes G. Tenho m0 nos dois lados, eu posso também simplificar. 4 vezes A é igual à aceleração da gravidade. Então, eu vou ter que a aceleração da gravidade é igual a G sobre 4. A aceleração do sistema é igual a G sobre 4. Essa informação aqui eu vou usar para encontrar o quanto esse corpo vai ter de velocidade após percorrer essa altura h0. De novo, não deu tempo, não pediu tempo. Então, eu vou usar a equação de Torricelli. A velocidade nessa segunda situação ele chama que é de V. No início, o corpo foi abandonado, velocidade zero, mais 2 vezes a aceleração, que a gente acabou de encontrar, é G sobre 4, vezes o deslocamento, que ele disse ser o mesmo h0. Então, a gente tem aqui que o valor de V ao quadrado é igual a 2 vezes G sobre 4, simplifico 2 com 4 e fico com G sobre 2 vezes h0. Pronto. Tenho as duas velocidades. Só que eu quero saber o valor de V em função do valor de V0. Então, basta que eu compare. Como, Ives? Dividindo um pelo outro. Fazer em vermelho para destacar. V ao quadrado dividido por V0 ao quadrado vai ser igual. V ao quadrado é GH sobre 2, ou 1/2 de GH0, que é a mesma coisa. Tudo isso dividido por 2 vezes GH0. Perceba que GH0 aparece multiplicando em cima e aparece multiplicando embaixo. Então, eu posso simplificar. E perceba que os dois aqui estão ao quadrado. Então, eu posso escrever assim. V sobre V0, os dois ao quadrado, igual. Simplificando GH com GH, eu fico com 1/2 dividido por 2. Divisão de frações é o mesmo que multiplicar o primeiro pelo inverso do segundo. Opa, isso aqui vai ser 1/2 ao quadrado, porque é 1/2 vezes 1/2. Ora, se eu tenho ao quadrado nos dois lados da equação, eu posso tirar esse ao quadrado. É o mesmo que fazer a raiz quadrada nos dois membros. Lembrando que, como aqui é uma variável, é uma incógnita, quando eu tiro a raiz quadrada de uma variável ao quadrado, eu acho o módulo dessa variável. Aí eu fico com V sobre V0 é igual a 1/2. Esse V0 está dividindo, passa multiplicando. Então, V é igual a 1/2 de V0. Qual é a alternativa que diz isso para a gente? A alternativa que diz isso para a gente é a da letra C. C de coisa fácil, tranquilo quando a gente sabe o que fazer. Aqui eu tinha que comparar, então eu fiz separadamente as duas situações. Perceba que o que mudou de uma para outra foi apenas o valor da aceleração, e por conta da mudança do valor da aceleração, eu tenho essa diferença nas velocidades. Tranquilo? E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Sejam os blocos P e Q de massas Mzinho e Mzão, respectivamente, ilustrados na figura a seguir. O coeficiente de atrito estático entre os blocos é μ. Entretanto, não existe atrito entre o bloco Q e a superfície A. Considere G a aceleração da gravidade. A expressão que representa o menor valor do módulo da força horizontal F para que o bloco P não caia é... Fera, a primeira coisa quando pega uma questão como essa é não se desesperar. A questão é toda algébrica, sei que a maioria tem dificuldade com isso, mas tente organizar por partes e fazer com atenção. É o mesmo processo como se fosse numérica a questão, só que você, ao invés de manipular números, vai manipular letras. Aqui, por exemplo, eu tenho um conjunto PQ e a única força externa aqui é F, no sentido do movimento. Então, eu posso dizer que a força resultante sobre o sistema PQ, que é a soma das massas,
massa de Q, que é mzão, mais massa de P, que é mzinho, vezes a aceleração, vai ser igual à força F. A questão quer saber quem é a força F. Não nos diz quem é a aceleração. Então, eu vou ter que procurar quem é essa aceleração para resolver a questão. Por enquanto, vou guardar isso aqui, ó. Como a força F está agindo sobre o corpo P, eu posso pegar só o corpo P aqui separadamente para olhar as forças agindo sobre ele. E aí eu vou ter as seguintes forças. A força F, que ao ser aplicada sobre o corpo P da esquerda para a direita, faz com que o corpo P comprima o corpo Q. Por ação-reação, o corpo Q faz uma força de volta, que é uma força de compressão. Então é aqui a força normal, que é feita pelo corpo Q sobre o corpo P. Além disso, o corpo P sofre o efeito da gravidade, então tem aqui uma força-peso, que eu posso calcular como sendo a massa do corpo, que é mzinho, vezes a aceleração da gravidade. E ele não escorrega porque no sentido contrário da força-peso existe o atrito com o corpo Q, que equilibra ele. Então a gente já sabe que na vertical não tem escorregamento. Então a gente já sabe que a força de atrito tem mesmo módulo que mzinho vezes G. Ora, mas a força de atrito é μ vezes normal. μ vezes normal, mzinho vezes G. Isso aqui é na vertical. Guarda essa informação aqui também. Na horizontal, como esse conjunto tem aceleração para a direita, eu posso escrever então a força resultante em P, escrever aqui em preto para destacar, como sendo a massa de P vezes a aceleração, olha a aceleração que a gente está procurando, igual a força F menos a normal, porque a força F é favorável ao movimento e a força normal é contrária. Por que eu fiz isso? Eu fiz isso para a gente encontrar quem é a normal e substituir aqui. Olha só, trazendo a normal que está aqui, subtraindo para o primeiro membro, ela vai passar somando. E aí a massa vezes a aceleração que está somando vai passar para o segundo membro subtraindo. E eu vou ficar então com a expressão normal é igual a força F menos mzinho vezes A. A gente está procurando a aceleração para poder substituí-lo aqui. Ora, mas eu sei que a força é igual a massa vezes a aceleração vezes A. Então eu posso escrever que a normal é igual a massa grande mais massa pequena vezes a aceleração, tudo isso menos a massa pequena vezes a aceleração. Então a normal vai ser igual, fazendo a propriedade distributiva, massa grande vezes A, mais massa pequena vezes A, menos massa pequena vezes A. A normal, massa vezes A menos massa vezes A dá zero, sobra apenas massa grande vezes A. Tá acabando, fera. Agora que a gente encontrou quem é a normal, essa normal vai vir aqui para cima, ó. E aí eu vou ficar aqui o valor de μ vezes a normal, que é MA. Tudo isso é igual a M vezes G. Como que a gente quer a aceleração, eu vou trazer essa expressão para cá. Eu tenho aqui que μ vezes M grande vezes A é igual a M pequeno vezes G. Separando apenas a aceleração aqui dessa expressão, M vezes μ, que está multiplicando, vai passar dividindo. Então eu tenho aqui que a aceleração vai ser igual a M vezes G. Como a ordem dos fatores não altera o resultado, mzão vezes μ.
Agora que eu sei quem é a aceleração, vou substituí-la aqui. E aí eu fico então que a força é igual à soma das massas multiplicado pela fração massa pequena vezes aceleração da gravidade, massa grande vezes coeficiente de atrito. Pronto. Quando a gente vai nas alternativas, a gente vê que a alternativa que diz isso para a gente é a da letra B, B de boazinha, questão bem interessante. Não é uma questão difícil. Se ela fosse feita com números, você faria sem dificuldade. Só que como ela é literal, você tem que saber separar as expressões de forma conveniente para desenvolver e encontrar a resposta. O único problema aqui é trabalhar com as letras ao invés de números. Tranquilo?